Você quer saber o que acontece quando você está excessivamente desconectada do seu feminino e o masculino está agindo em você? Fica comigo até o final desse vídeo, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de eu falar pra você sobre esses 7 sinais que indicam que você tá com o seu feminino aí meio desregulado, eu quero só te explicar uma coisa para que você possa entender esses sinais. A energia masculina, ela diz respeito à ação. Ela diz respeito ao caminhar, dar um passo depois do outro, ao fazer. A energia feminina, ela está ligada ao ser, a você esperar, ter paciência, observar, usar a sua intuição. Então, quando você tá com o seu feminino desregulado e você tem muito mais energia masculina do que feminina, você tem 7 sinais que você precisa observar. O primeiro deles é: você quer controlar absolutamente tudo. Eu duvido que você aí que esteja assistindo esse vídeo não seja uma pessoa controladora. Eu, por exemplo, eu sou muito controladora, gente. Se eu não me observar muito, eu entro nesse movimento do controle, eu entro nesse movimento da energia masculina e aí eu entro numa espiral que eu não saio mais. Então, como uma boa controladora, eu já vou inclusive pedir para que você se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo, porque eu quero o mesmo número de likes, o mesmo número de visualizações. Isso é uma pessoa controladora. Então, a controladora, quando ela tá desregulada, ela quer comandar todo mundo, ela quer controlar pai, ela quer controlar mãe, ela quer controlar marido e filhos. E lembra que quando você se coloca na posição de querer controlar seu pai e sua mãe, você está se vendo como maior que eles. E neste caso, você está fora do seu lugar. O segundo sinal que você está com o seu feminino desequilibrado é quando você entra naquele modo trator, o modo passar por cima de tudo, o fazer, sem nem saber por que você está fazendo. É aquela típica mulher que eu digo que é a mulher tarefeira, sabe? Que tem 1000 coisas para fazer, 1000 tarefas para realizar, mas ela não para pensar naquilo que ela está fazendo. Ela não sabe esperar. Ela fica o tempo inteiro no imediatismo. O terceiro sinal de que você está com o seu feminino desregulado é que você racionaliza absolutamente tudo e você fica com isso desconectada da sua intuição. Gente, a intuição é o maior poder que uma mulher pode ter. Mas para que a gente consiga usar essa intuição, a gente precisa se conectar com o sentir. A gente precisa se conectar com o nosso coração e cortar a nossa cabeça fora. Então, quando você está muito racional, quando você está racionalizando demais as situações e deixando de sentir, você se desconecta de um dos maiores poderes que você tem aí dentro de você. O quarto sinal que mostra que você está extremamente desconectada do seu feminino e agindo como um trator é quando você deixa de lado o seu lar e a sua família e fica excessivamente focada no trabalho. Sabe quando a gente... E eu falo a gente porque eu me coloco mesmo balaio, tá, gente? Então, sabe quando a gente começa a trabalhar tanto que a gente acaba se esquecendo daquilo que é importante também? Então, da nossa casa, das coisas que precisam ser cuidadas, dos nossos filhos, do nosso parceiro. Então, quando a gente entra nesse movimento de passar como um trator, de priorizar demais o trabalho e esquecer da vida pessoal, significa que nós estamos muito conectadas com o nosso masculino, porque o nosso masculino é a energia do foco no resultado. Então, perceba se você está com esse sinal. O quinto sinal é quando você acha que você precisa dar conta de tudo. Sabe quando aquela fala que diz o seguinte: ai, eu sempre tenho que dar conta de tudo? Esse é o típico sinal de que você está com o seu masculino muito em cima do feminino. Então, é a mulher que é tarefeira. É a mulher que fica querendo dar conta de tudo o tempo inteiro. É a mulher que não sabe pedir ajuda. É aquela mulher que pensa que pedir ajuda é sinônimo de fraqueza. Vou dar um exemplo para vocês de uma aluna minha. Uma vez, quando a gente estava tendo essa discussão numa aula, eu falei para elas, gente, vocês precisam se permitir ser ajudadas. O ser ajudada não é um sinal de fraqueza. E aí elas saíram da aula e uma das minhas alunas me escreveu depois e falou assim: você sabe que depois que eu saí da aula, do nada, eu fui ao mercado e quando eu voltei, o zelador do meu prédio disse assim pra mim: Dona Patrícia, a senhora quer que eu carregue as sacolas pra senhora? E aí ela disse: o meu primeiro ímpeto foi dizer o seguinte: não, pode deixar que eu faço. Mas aí eu lembrei da nossa aula e eu me permiti me conectar com o meu feminino, olhei pra ele e falei: sim, seu José, eu quero que o senhor carregue as sacolas pra mim. Então, gente, essa conexão com o feminino, ela se dá
quando a gente aceita e pede ajuda. Não é sinal de fraqueza a gente não dar conta de tudo, até porque tudo é muita coisa. O sexto sinal que você está excessivamente conectada com a sua energia masculina é quando você odeia os homens. Quando você quer competir com os homens, quando você acha que você tem que ser melhor que todos eles, quando você se coloca sempre numa posição de superioridade. Esse sinal, gente, ele é um sinal muito característico quando, em 2 pontos. Primeiro, no trabalho, uma mulher que trabalha com muitos homens, ela começa a se colocar nesse papel de que eu preciso ser melhor, eu preciso ser um trator, porque senão eu vou ser engolida, e ela acaba entrando nesse movimento de odiar os homens. O segundo local que eu vejo isso acontecer muito é no ambiente do esporte. Então, é aquela competitividade entre homem e mulher que ela não pode acontecer, né, gente? A gente sabe, independentemente de machismo, de feminismo, mas a gente sabe que a estrutura corporal do homem, ela é diferente da estrutura corporal da mulher. Então não adianta a gente querer competir, né? Competir com um homem, competir com um atleta, competir com o nosso parceiro. Quando você entra nesse movimento de querer competir com o seu parceiro, significa que você está muito mais conectada com o seu trator do que com a sua florzinha. E o sétimo e último sinal é aquele que eu deixei por último, porque além dele ser polêmico, ele é um dos que mais aparece. Esse sinal é o seguinte: quando você atrai meninos para sua vida, quando você atrai homens que muitas vezes são emocionalmente, financeiramente dependentes de você. Você se coloca numa energia masculina tão forte que você começa a atrair homens que não são adultos. Você atrai meninos. Você atrai aquele homem que precisa ser cuidado, porque você se coloca nessa posição maior. Você não se coloca em pé de igualdade com seu parceiro. Então, esse é um sinal que eu sei que ele é polêmico, porque a gente entra num outro viés, mas eu gostaria que você pensasse, esse é o tipo de comportamento que você apresenta nas suas relações? Então você é o homem da casa? Você é aquela que coloca o pau na mesa? Você é aquela que decide tudo? Ou você dá espaço para que o seu companheiro, para que o seu parceiro exerça o papel masculino? Porque as nossas relações, elas só dão certo quando essa polaridade entre o masculino e o feminino está equilibrada. Então, agora eu quero saber, desses 7 sinais, com quais você se identifica? Você gabaritou isso aqui ou você já está com o seu feminino saudável, com pitadas de masculino que te ajudam a chegar onde você deseja? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber.